E Décio, para você, é mais importante a hard skill, que é a técnica, ou a soft skill, que é a de comportamento? Nas suas equipes aí que você já liderou. Olha, eu fico pensando que eu vou falar uma coisa aqui que é muito interessante. Eu tinha uma equipe que cuidava da contratação do pessoal, né? Uhum. O pessoal mais chegado, quando chegava na fase final, eu gostava de conversar com as pessoas que estavam previamente para serem contratadas. E eu jogava fora todas as coisas que eu tinha aprendido em anos e anos de estudo, né? Nessa hora de contratação, e para mim contavam apenas duas coisas. Se a pessoa tinha realmente vocação, se ela tinha elementos para desempenhar a função que a gente queria, isso eu percebia muito rapidamente, Uhum. aí nós estamos falando da hard skills. E a outra coisa é se ele tinha berço, né? E uma coisa interessante que as pessoas me perguntam, o que significa berço? Berço é amor de família. Então, quando você, dentro de casa, você teve uma família que dividiu com você os problemas, teve irmãos que você trocou, dividiu, teve confusão, teve aquela coisa de acalma todo mundo, se junta todo mundo, o amor une todo mundo. Então, quando você tem pessoas que já desenvolveram em casa essas habilidades de um socorrer o outro, de um ajudar o outro, de um perdoar o outro, de um somar com o outro, esta pessoa era um pouco mais difícil de eu perceber, né? Mas era essa a minha visão. Eu queria esse tipo de pessoa trabalhando comigo, porque essas pessoas vinham para somar, não vinham para dividir. Quando chegava às vezes um camarada que entendia de tudo, era o AIS, né? Uhum. Ele achava que ele era melhor do que todo mundo. Eu não queria nunca esse cara na minha equipe, né? De forma alguma, de forma alguma. E uma coisa, e pegando uma coisa interessante que você falou aí também, Tonelo, é que os jovens, a sociedade é muito cruel. A sociedade é muito cruel quando exige que não exista erro. Então, Sim. ela reprime demais o erro, né? E não existe nunca, nunca vai existir a possibilidade de você desenvolver alguma coisa sem erro. Não tem como, né? Não tem. A diferença entre um grande sábio e o aprendiz é que o sábio já errou muito mais vezes do que o aprendiz tentou fazer, sabe? Então, Aham. é preciso ter coragem para tentar novas coisas, porque tentar novas coisas te remete ao erro. E o erro, ninguém aprendeu isso em canto nenhum na nossa sociedade. Errar faz parte do processo de você acertar. Você aprende muito mais com o erro do que com os acertos. Os acertos são devido a vários erros anteriores. É assim que se vai para frente. É assim. Sim, sim. E você sabe, Dess, que e isso é muito real também no LoLzinho, né? A gente fala, inclusive, sempre. Pra qualquer pessoa que, me pergunta como é que começa a ser narrador. Ah, o cara me pergunta como que ele quer subir de elo, como que ele quer melhorar o ranqueamento, alguma coisa assim. Eu sempre falo, meu, grava você jogando ou você narrando, né? Hoje em dia é mais fácil. Um celularzinho você consegue fazer, enfim, não, né? É relativamente mais tranquilo fazer isso. E aí, depois que você fizer, se veja fazendo o que você fez, né? E aí você vai perceber, ó, aqui eu não fui bem na lane, aqui eu não coloquei a onda de minions no lugar certo, aqui eu não fiz o que eu deveria fazer, aqui eu não esperei tal coisa, aqui eu fiz o item errado, ou então na narração, né? Pô, aqui eu gritei demais, aqui eu forcei muito, aqui eu falei muito, aqui eu falei pouco, aqui eu falei de um jeito X, de um jeito Y, né? Que são técnicas também, no caso aí hard skills, né? Técnicas, habilidades técnicas, que você vê o erro, e você vai lá e já corrige. E é exatamente o que você falou, você precisa errar para continuar melhorando. E aí que as soft skills também ajudam você, porque elas te ajudam a, de repente, cometer um pouco menos de erro ou extrair o máximo desse erro, né? E obviamente, usar isso para se propagar profissionalmente, pessoalmente, no próprio jogo, etc. Porque se você tem uma habilidade boa
bem desenvolvida de planejamento estratégico, por exemplo, você vai conseguir ver o que você errou e planejar um negócio legal, um caminho legal, para você parar de fazer aquilo ali, né? Ou pelo menos amenizar o máximo possível, tentar uma outra estratégia, tal, reconhecer os cenários, tipo, meu, sei lá, no máximo em um mês eu melhoro isso aqui, mas e se eu demorar 3 meses? Eu vou conseguir chegar em tal elo que eu também quero chegar? Não, então, meu, começa antes, sabe? Você começa a entender com mais clareza o que dá para fazer no jogo e no meio profissional, como você falou também. Você também precisa disso, né? Entender com mais clareza o que está acontecendo para poder auxiliar, seja o meio profissional que a gente está falando aqui, o seu estágio, o seu trampo, às vezes a sua empresa júnior, né? Ou algum negócio que você está fazendo agora, começou a empreender sozinho, ou começou a empreender com algum amigo, alguma amiga. Então, acaba se encaixando, né, no todo. E uma coisa interessante dessa que eu estava lembrando, normalmente, você falou aí, né, de todos os critérios que você usou para equipes, normalmente o pessoal mais velho tende a ter mais experiência, mas às vezes tem uns medalhões aí também que são chato pra caramba, né, que o cara acha que sabe tudo, que é o que você falou. E o pessoal mais novo quer aprender muito, tem essa vontade, só que às vezes falta experiência. Nas suas equipes, você só contratava o pessoal mais velho, mais experiente, só moleque novo, misturava um pouquinho dos dois, como que você fazia? Tonela, é interessante essa pergunta. Eu sempre gostei de contratar os mais jovens e desenvolvendo a eles. Os medalhões, como você falou, eu fico muito triste, né? Porque as pessoas deveriam ser cada vez mais humildes quando aprendem, porque é muito interessante que o sábio sabe o limite da sua ignorância, né? E muitos doutores se sentem, doutores mesmo, que fizeram doutorados, mestrados, doutorados, se sentem o pai das letras, o pai da verdade, né? O detentor de toda a verdade, a realidade, e isso, e uma arrogância para as pessoas. Eu fico muito triste com isso, porque, na minha visão, as pessoas, quanto mais sabem, mais humildes deveriam ser, né? Porque dividir dá um enorme prazer também, né? E eu acredito demais nesse projeto, porque é o propósito nosso de dividir com essa garotada, né? E eu dividia com a minha. E Aham. uma coisa interessante, Tonelo, que era super bacana, né? Eu pegava o meu grupo, o núcleo duro mais enxuto, e na época dos eventos eu trazia uma garotada mais jovem, né? Uhum. Para somar. Então, o que acontecia com aquilo, né? Eu trazia uma energia nova desse pessoal mais novo, né? Que vinha com um gás muito grande, querendo acertar, e aí Uhum. transformava a minha equipe, que talvez tivesse assim um pouco mais, tem muita experiência, dava um gás novo na equipe toda, comigo também, né? Então, para que a equipe tomasse esse fôlego